A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida e o seu dia. Espero que você tenha tido um dia de bênção. E eu gostaria de refletir com você em um texto da Palavra de Deus. Este encontra-se em Lucas, no capítulo 10. Uma passagem muito conhecida, é a passagem do bom samaritano. Parábola essa que muitos imaginam ser algo filantrópico, mas na realidade, a parábola do bom samaritano, ela trata de salvação. E é nesse ponto que eu quero discutir com vocês e refletir por alguns minutos. Vamos ler juntos? Lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, já traz alguma coisa para nós, para nossa reflexão. Vamos ler. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. No verso 28 diz: então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. O 29 diz: ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, então, contou-lhe uma parábola. E essa parábola está a partir do verso 30. Diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-se perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Verso 36. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Vocês podem perceber que no verso 36, Jesus inverte a pergunta. Na primeira vez, o escriba, ele diz: quem é o meu próximo? Na última, Jesus pergunta: qual desses te parece ser o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E é muito claro. Primeiro, a gente vai entender a seguinte questão. Esse homem que passava por uma estrada muito deserta e muito perigosa, provavelmente estava vindo de Jerusalém. Provavelmente foi adorar a Deus no templo de Jerusalém. A Bíblia vai dizer que ele descia da cidade, ou seja, existia uma inclinação na estrada. Quem estava no alto via quem estava mais embaixo. E aí uma fatalidade aconteceu com aquele homem. A Bíblia vai dizer que esse homem, então, caiu na mão de bandidos. Uma estrada realmente muito perigosa, que não era aconselhável a viajar nela sozinho ou de madrugada. Imprudência desse homem? Sim, talvez imprudência dele. Mas uma fatalidade em que, nesta situação, o Senhor Jesus, ele tira algum ensinamento para nós. E aí a Bíblia vai dizer que descia dessa cidade um sacerdote. Provavelmente esse sacerdote viu os salteadores. Provavelmente esse sacerdote viu o que aconteceu. E a Bíblia vai dizer que esse sacerdote passou de largo. Ou seja, esse sacerdote, ele não passou nem perto. Mas será que seria correto a gente condenar esse sacerdote? Não, não seria correto.
Sabe por quê? Porque esse sacerdote, ele cumpriu a lei. Porque a palavra de Deus vai dizer em Levítico que um sacerdote, ele não pode estar próximo de um cadáver, e vai dizer também que ele não pode tocar em sangue. Portanto, esse sacerdote cumpriu a lei. O interessante também é que a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito que vivifica. Portanto, esse sacerdote, ele podia não cumprir a lei para poder cumprir a vontade de Deus. Parece um paradoxo, não parece? Sim, mas ele poderia não cumprir a lei para poder cumprir a lei, ou seja, poder cumprir a vontade de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que ele passou de largo. Mas atrás dele vinha um levita, que provavelmente também era um discípulo desse sacerdote, e viu a atitude desse sacerdote. Vendo a atitude do sacerdote, a Bíblia vai dizer que o levita também passou distante desse homem que estava semi-morto. Mas um certo samaritano, que era desprezado pelos judeus, um certo samaritano que não tinha lugar de adoração, porque lá em João, no capítulo 5, a Bíblia vai falar que João interviu na vida daquela mulher, no poço de Jacó, porque ela questionava o lugar de adoração. Ela no Gerezim, no templo de Jerusalém, então Jesus falou para aquela mulher, mulher, vai vir a hora, e agora é a hora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito verdadeiro. Portanto, você não precisa de um lugar físico para poder adorar Jesus. E esse samaritano, por eles também ser um povo misto, etnicamente falando, eles eram desprezados pelos judeus. E mesmo desprezado pelos judeus, esse povo, esse homem, cumpriu a vontade de Deus. Esse homem cumpriu a lei de Deus, sem conhecê-la, sem aplicá-la nos seus cerimoniais. Esse homem cumpriu a vontade de Deus. Esse samaritano então pegou o homem que estava caído na estrada, tratou das suas feridas, pôs esse homem sobre o seu próprio animal e o conduziu a um lugar seguro, a uma hospedaria. E advertiu ao dono da hospedaria, toma aqui algumas moedas, toma aqui o valor necessário para você cuidar desse homem que eu encontrei na estrada. E se por um acaso você gastar algo além disso, no meu retorno eu te pago. O que a gente pode entender disso? Mas antes de nós darmos essa explicação, a gente vai entender que no final Jesus faz uma pergunta para aquele doutor da lei. Verso 36, qual desses três, olha que fato interessante, irmãos, qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Vamos entender melhor? O homem estava semi-morto, no meio da estrada. Qual era o próximo dele? O próximo dele era exatamente o sacerdote que não o ajudou. Portanto, naquele momento, você sabe quem é que precisava de ajuda? Não era o homem que estava semi-morto, mas era o sacerdote que não ajudou. Então o Senhor Jesus, ele veio, nos resgata, e essa é uma figura linda que Jesus nos traz. Ele nos resgata, cuida das nossas feridas, nos leva para um lugar seguro, e nesse lugar que está à beira da estrada, ele tem gente de todo tipo, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as idades, de todas as condições financeiras, homem, mulher, pobre, índio, tá certo? Porque naquele momento não é seguro viajar a estrada, e ali está uma hospedaria que pode nos acolher. Portanto, venha para essa hospedaria que nós chamamos de igreja, porque não é seguro viajar nessa estrada chamada mundo, porque podemos ser acometidos por qualquer sinistro. Venha para a hospedaria, porque tudo já está pago, tá certo? Que o Senhor nos abençoe, graça e paz, em nome de Jesus.